Olá, estudantes! Aqui quem fala é o professor de Química Diego e hoje nós iremos estudar na nossa aula as ligações químicas. Todo o processo de estudo que nós fizemos até este momento era para dar base para a gente tentar entender por que os átomos na natureza eles vão se ligar. Como, por exemplo, a nossa molécula de água, que ela é responsável pelo todo o processo de vida terrestre. Na molécula de água, a gente tem uma molécula de oxigênio se ligando a duas moléculas de hidrogênio e por causa disso a vida pode existir. Então, nós aqui iremos começar a estudar por que e como estes átomos se ligam. Vamos colocar um exemplo aqui do nosso átomo de hidrogênio, que é o nosso átomo mais simples que a gente tem na tabela periódica, porque ele tem apenas um elétron na sua camada de valência e ele consegue ser estável com este apenas um elétron. Bom, quando a gente tem um átomo de hidrogênio, por exemplo, que ele se aproxima de outro átomo de hidrogênio, a gente tem uma ligação formada que é o gás hidrogênio, que é o H2, tudo bem? Bom, mas por que tudo isso acontece? O átomo de hidrogênio isolado, ele tem uma certa energia. E o outro átomo de hidrogênio aqui, ele também tem uma certa energia quando eles estão isolados. Porém, quando eles se aproximam e eles formam a ligação química, esta energia, que era uma energia X alta, vamos dizer assim, ela tende a ser menor quando estes átomos estão unidos. Como, por exemplo, aqui a gente pode ver neste gráfico em que no meu eixo Y eu tenho a minha energia potencial e no meu eixo X eu tenho a distância entre os núcleos. Vocês podem perceber que aqui, neste primeiro caso aqui, no caso A, a gente tem as duas moléculas de hidrogênio isoladas. Quando estes átomos de hidrogênio estão isolados, os seus núcleos eles estão distantes um do outro. E essa energia potencial, ela tende a zero aqui, ela está quase chegando próxima ao eixo. Porém, conforme estes átomos eles vão se aproximando, a gente vai ter uma certa atração entre os elétrons de um átomo com o núcleo do outro, mas a gente também vai ter a repulsão entre estes elétrons que estão na camada de valência. Porém, conforme eles vão se aproximando, conforme vocês veem no exemplo B, esta energia potencial ela vai diminuindo até um certo ponto em que ela diminui drasticamente e é a parte em que os meus átomos de hidrogênio vão se unir formando a minha molécula H2. Então, pessoal, o princípio de toda ligação química, seja ela iônica, seja ela covalente, ou seja ela metálica, vai ser um processo em que a união entre dois átomos ou mais vai ser mais estável, vai ser energeticamente mais estável do que se eu tiver com estes átomos isolados, como mostra este gráfico aqui da ligação de hidrogênio sendo formada. Tudo bem? Então, este é o princípio, basicamente, de como e por que os átomos irão se ligar, tudo bem? Irão formar novas substâncias. E, dentro desse processo da gente estudar as ligações químicas, existem três principais teorias, que é a teoria das ligações iônicas, a teoria das ligações covalentes e a teoria das ligações metálicas, que nós iremos ver nos próximos vídeos. A primeira teoria das ligações que nós iremos estudar aqui vai ser a teoria das ligações iônicas. Bom, o que acontece quando a gente tem na teoria das ligações iônicas? A gente tem que um átomo eletropositivo ele vai se aproximar de um átomo eletronegativo. O átomo que é eletronegativo, se vocês se lembram das aulas passadas, ele tem a capacidade de atrair o elétron de um átomo vizinho para si. Então, os átomos da família 7A, por exemplo, da tabela periódica, eles possuem essa grande capacidade de atrair os elétrons de átomos vizinhos para si. Então, quando a gente tem a aproximação de um átomo eletropositivo, que geralmente são os elétrons da família 1A, são os elementos da família 1A e 2A, quando eles se aproximam de um átomo extremamente eletronegativo, que são os átomos da família 7A, por exemplo, a gente vai ter essa ligação iônica acontecendo. De que forma? Bom, aqui está esquematizado mais ou menos como acontece a ligação, tá? Claro que isso aqui é um esquema, não é o que acontece realmente, tudo bem? A gente está aproximando o real do teórico. Bom, a gente tem que o átomo de sódio ele vai se aproximar de um átomo de cloro. O átomo de sódio, se a gente sabe,
a gente conhece que, pelo fato dele ser da família 1, ele tem apenas um elétron de valência. Então aqui eu representei somente a camada de valência e seu único elétron de valência. Quando ele se aproxima do átomo de cloro, pelo fato do átomo de cloro ser extremamente eletronegativo, e pelo fato dele ter 7 elétrons de valência, este único elétron de valência do átomo de sódio, ele vai ser atraído para a eletrosfera do átomo de cloro. Então, ele basicamente vai roubar, entre aspas, tá? Este único elétron que o átomo de sódio possui. Então, quando eles se aproximam, este único elétron do átomo de sódio vai para a camada de valência do átomo de cloro e, dessa forma, o átomo de sódio ele fica sem elétron de valência e ele fica com a sua camada anterior completa preenchida com 8 elétrons. E agora o átomo de cloro ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência. Tudo bem? Bom, quando isto acontece, na teoria das ligações iônicas, a gente diz que há a formação de íons. Quem perde o elétron fica positivo, então a gente vai chamar de cátion. Quem ganha o elétron fica negativo e a gente chama de ânion, certo? Então, na teoria das ligações iônicas, a gente tem a formação de cátions, que são íons de carga positiva, e a gente tem a formação de ânions, que são íons que têm cargas negativas. Esse esquema aqui, pessoal, é o esquema que acontece, por exemplo, no nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Só que no cloreto de sódio, quando vocês compram ele no mercado, ele na realidade ele vem como se fosse um farelinho, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem a formação da ligação iônica, não é somente um átomo de sódio e um átomo de cloro que vão se aproximar formando o cloreto de sódio, ou seja, o Na+Cl-. A gente tem o que a gente chama de sólido cristalino. O que seria esse sólido cristalino? Seria essa reação que acontece aqui, ela vai se repetir numa escala 3D, ou seja, em 3 dimensões, tanto na largura, quanto na altura, quanto em profundidade. Então a gente vai ter que essas ligações sódio-cloreto, aqui tá vendo? Sódio-cloreto, sódio-cloreto, elas vão se repetir até elas formarem um sólido cristalino que a gente chama. É por isso que o cloreto de sódio que a gente compra, que é o sal de cozinha, ele é tão quebradiço. Porque esse átomo de sódio e esse átomo de cloreto, eles estão unidos por uma diferença de carga, ou seja, cargas opostas estão se atraindo. Então, por isso que eles estão ligados. E isso vai acontecer nas 3 dimensões, tanto na largura, quanto na altura, quanto na profundidade. Então, a gente vai ter o famoso sólido cristalino formado. Bom, então vamos ver aqui esses 2 exemplos aqui abaixo. Bom, no exemplo A, a gente tem que o sólido formado é o KCl, ou seja, o cloreto de potássio. Primeiramente, a gente tem que identificar quem é o átomo eletropositivo e quem é o átomo eletronegativo. Neste caso aqui, a gente tem que o potássio ele é da família 1, ou seja, ele é da família dos alcalinos. Então, o nosso átomo eletropositivo é o potássio. E nosso átomo eletronegativo é o cloro. Certo? Bom, o que acontece então nessa ligação? A gente vai ter que o átomo de potássio vai se aproximar do átomo de cloro. O átomo de potássio ele tem apenas um elétron de valência e o átomo de cloro, como foi explicado, ele tem 7 elétrons de valência. Quando a aproximação dos dois ocorre, a aproximação do cloreto e do potássio ocorre, eu tenho que este elétron do potássio ele vai estar mais próximo da eletrosfera do cloro. Então a gente vai ter a formação do potássio mais e do Cl-, em que o potássio não vai ter nenhum elétron de valência e o átomo de cloreto ele vai ter 8 elétrons de valência. Então a gente vai ter a ligação formada do nosso composto KCl. Tudo bem? Agora vamos para o nosso exemplo B aqui de baixo. A gente sabe que o sódio ele é da família 1, então ele tem apenas um elétron de valência. E os átomos da família 1 são eletropositivos.
E o átomo eletronegativo é o bromo, tudo bem? Então a ligação vai acontecer basicamente quase igual a de cima. Então a gente vai ter um elétron de valência para o sódio, mais 7 elétrons de valência para o bromo, porque o bromo é da família 7 também. Quando eu tenho a aproximação dos dois, o único elétron de valência do átomo de sódio, ele vai ficar mais próximo da eletrosfera do meu átomo de bromo. Então eu vou ter a ligação formada, tudo bem? E eu vou ter o átomo de sódio mais, que é o nosso cátion, e eu vou ter o átomo de brometo menos com 8 elétrons de valência. Então é dessa forma que as ligações iônicas elas ocorrem. Elas sempre vão ocorrer pelo fato de que eu vou ter atração eletrostática entre os meus cátions e os meus ânions, tá? Quando eu tenho a aproximação de um átomo eletropositivo próximo a um átomo eletronegativo. Essas ligações elas vão ocorrer de uma forma que eu vou ter a formação do nosso famoso sólido cristalino. Por quê? Porque essas ligações elas vão se repetir em 3 dimensões, em altura, largura e profundidade. É por isso que os sólidos iônicos ou sólidos cristalinos, eles são extremamente quebradiços, porque essas ligações entre cloro e sódio, elas são fracas, teoricamente, pelo fato de que são atrações por cargas, tudo bem? E aqui a gente tem 2 exemplos em que a gente fez como ocorreria a ligação no nosso sólido KCl e nosso sólido NaBr. Tudo bem? Então, pessoal, lembrando que os átomos eles vão se ligar pelo fato de que, quando eles estão unidos, a energia potencial é menor do que se eles estivessem separados, certo? A primeira teoria de ligação que a gente viu foi a teoria da ligação iônica, e nos próximos vídeos eu vou explicar a teoria da ligação covalente e a teoria da ligação metálica. Até a próxima!